Francisca da Silva nasceu por volta de 1734 no Arraial do Milho Verde, uma pequena localidade mineira que ficava a meio caminho da Vila do Príncipe e Arraial do Tijuco. Era filha da negra Maria da Costa, também conhecida como Maria Mina, que veio da costa da Guiné ainda muito criança. Seu pai era o capitão Antônio Caetano de Sá, um militar branco de elevada posição na sociedade da época. Os primeiros sinais do seu nascimento, sua mãe cuidou para que ela nascesse sadia e sem deformações. Primeiro, deixou de usar joias, para que não marcasse a pele do neném. Não carregava metal à cintura, espantava os gatos da casa para que a criança não nascesse peluda. Não passava por baixo das escadas para que não ficasse de pequena estatura e fazia promessas aos santos de sua devoção. Maria Mina tinha 20 anos quando deu à luz a menina. Chica nasceu provavelmente nos arredores da senzala, num ambiente sujo e com pouca iluminação. O maior desejo das escravas era que seus filhos não fossem feitos de escravos, por isso muitas delas provocavam abortos, até mesmo infanticídio, para libertar seus descendentes dos sofrimentos pelos quais elas passavam. Os senhores não costumavam estimular o nascimento entre suas escravas. Custava menos comprar um adolescente do que cuidar e pagar o sustento de uma criança, até que ela chegasse à idade de trabalhar, caso chegasse. Não sabemos como Maria Mina foi escravizada. Há uma versão que era nascida na Bahia, onde teria sido batizada antes de ser levada para as Minas, mas ela se declarou natural da costa da Guiné, o que é confirmado pelo nome que usava, Maria da Costa. Talvez Maria fora capturada com toda a sua família e posteriormente dela separada. No mercado de negros, as crianças que vinham acompanhando a mãe ou a família eram comumente vendidas em separado e serviam para inúmeros afazeres, muitos deles dentro de casa. Esses lugares eram chamados de casa de carne, onde os negros eram marcados a ferro quente no peito ou em outras partes do corpo, vivendo ou dormindo no chão, num ambiente cheio e de calor insuportáveis, esperando por alguém para comprá-los. A mãe de Chica chegou ao Brasil por volta de 1720. Ainda criança, foi levada ao Arraial do Milho Verde, numa leva de escravos sob a guarda do negro forro Domingos da Costa. Ela chega ao Milho Verde com as mãos e os pés cheios de calos. Está magra, mas possui vivacidade, disposição e persistência. O nome gracioso para onde a mãe de Chica foi levada sugere plantios de milho. Porém, recebeu esse nome devido às descobertas de ouro que pertenciam ao português Manuel Rodrigues Milho Verde. O arraial que ficava às margens de um córrego tinha poucas casas de barro e choupanas de palha. Sua população em arredores era formada de alguns homens brancos, mineradores em geral, vindo de diversas capitanias brasileiras, quase todos solteiros, sendo raro aqueles com famílias brancas. Não sabemos por que Domingos da Costa, dono de Maria Mina, residia nesse arraial, onde ela passaria sua infância e juventude, até nascerem os filhos. As crianças escravizadas tinham serventia quase somente como ajudantes domésticos, andavam soltas pelas ruas das vilas e arraiais, muitas vezes abandonados por senhores que não queriam ter gasto com alimentação e roupas. As crianças menores, tidas como graciosas, serviam para a distração das senhoras, como se fossem brinquedos. Riam de suas cambalhotas e travessuras, davam-lhes guloseimas e permitiam que convivesse com seus filhos brancos. No caso da pequena Maria Mina, supõe-se que tenha trazido da África alguma experiência de serviços domésticos ensinado pela mãe, mas a menina teve de passar por um processo de domesticação e aprendizagem, de uma nova língua, novos costumes e nova religião. Com a descoberta de diamante, chega ao pequeno Milho Verde o capitão Caetano de Sá, a fazer suspirar as moças do arraial. Logo avista Maria Mina, descalça e pisando em pedras. Desde esse dia, ele se dedica a conquistar a escrava, e consegue. Algum tempo depois, Maria descobre que está esperando uma criança. Acontece que Antônio Caetano de Sá não registrou, não batizou, nem alforriou a filha, Chica da Silva. Mesmo assim, um dos filhos dela receberia o nome do avô. Por volta de 1734, Chica foi batizada pelo reverendo Mateus de Sá Cavalcante, na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, no Arraial do Milho Verde. Seus padrinhos foram Luiz de Barros Nogueira e Alexandre de Fontoura.
Os padrinhos de Chica eram 2 homens bons, talvez escolhidos na expectativa da criança receber a alforria, o que não custava demais. Eram cerca de 20 mil réis. A pequena Francisca Parda nasceu e cresceu com o estigma de filha de escrava e a mancha da pele. A cor da pele de Chica é um passo adiante em relação à sua mãe, no caminho do branqueamento para a ascensão social. Com a ausência do pai, a imagem paterna mais presente provavelmente era seu proprietário, o negro forro Domingos da Costa. Como as outras crianças escravas, Chica logo aprende a trabalhar. Realiza no começo pequenas tarefas, como colher verduras na horta, abrir vagem de feijão, debulhar milho, juntar ovos de galinha, lavar frutas e legumes. Ajuda a mãe com a roupa, lava pequenas peças e estende para secar. Mas como toda criança, Chica encontra tempo para se divertir. No Milho Verde, muitas crianças morreram de fome, febre e tantos males. Mas Chica recebe bons tratos, boa alimentação, por isso dificilmente fica doente. Cresce forte e saudável, conseguindo sobreviver à adversidade de toda sorte. Se a menina fica doente, a mãe leva ao curandeiro, onde ela presencia todo tipo de feitiço, que aos seus olhos parecem normais. No entanto, Chica também frequenta a igreja junto com sua mãe e outras escravas. A menina é vaidosa, penteia os cabelos olhando-se num caco de espelho. Como não possui adornos de ouro, fabrica os de cristais coloridos que cata pelos matos e rios, ou sementes e coquinhos que fura com espeto quente. Amarra seus panos à cintura, ata fitas vermelhas nos braços e nos cabelos, e sonha em ter um par de sapatos. Domingos da Costa decide vender sua fazenda e ir para o Tijuco, um pequeno arraial composto por 500 casas, e seus habitantes livres não chegavam a 1000 pessoas. Para se estabelecer no Tijuco, Domingos decide vender a menina. Procura um homem conhecido no arraial, rico e piedoso, José da Silva de Oliveira, casado com Dona Joaquina Rosa, e lhe oferece a pequena escrava. Achando a mimosa, o senhor a compra. Chica passa a morar numa casa ampla e opulenta, frequentada por senhores e senhoras do arraial, com suas vestes luxuosas e conversas elevadas. Vive pela primeira vez entre os brancos, ganha roupas boas, enfeites e um ou outro adorno de ouro. Domingos da Costa permanece no Tijuco por mais 3 anos. Maria Mina foge para o arraial da Conceição do Mato Dentro. Um dia aparece trazendo a soma para sua alforria e um filho recém-nascido, Anastácio. Vai batizá-lo e oferece a Domingos da Costa também o valor da alforria da criança. Maria Mina agora é alforriada e vive em Conceição amaziada com o ferreiro. A alforriada chama-se não mais Maria Mina, e sim Maria da Costa. As mulheres compunham a maioria entre os alforriados nas minas. Livres, algumas conseguiam escapar da degradação social, tornando-se comerciantes ou prestadoras de serviços, chegando a acumular bens. No arraial de Conceição do Mato Dentro, em 1748, Maria da Costa foi acusada de praticar prostituição, o que era um delito muito grave condenado pela igreja. Como punição, teve de pagar 2/8 de ouro à mesa de visitação. O arraial tinha um elevado índice de prostituição. Muitas escravas se prostituíam pela obrigação de pagar aos seus donos uma quantia determinada, ou mesmo eram mandadas pelos seus senhores às ruas. Na casa do seu novo dono, Chica aprende novos serviços. Uma vida de tanta atividade desde a infância vai delineando sua imagem e estatura. Na vida cotidiana, quando se vivia dentro da casa do senhor, a escrava cuidava de toda espécie de serviço, mas era uma presença perigosa e precisava ser domesticada. Aos padres cabia a repressão da sexualidade das escravas, embora fossem eles mesmos muitas vezes acusados de abusos sexuais contra essas mulheres, que eles deveriam educar. Qualquer gesto era motivo para castigos. Beijar, por exemplo, no século XVIII, era uma carícia punida com 5 Pai Nossos e 5 Ave-Marias. O beijo com sensação de veludo, associado às partes sensíveis femininas, era o mais grave, punido com um bom número de orações de joelhos. A única posição aceita no sexo era a do homem por cima da mulher. As mulheres por cima enlouqueceriam. No coito, o homem não podia estar em pé nem sentado. A posição que a mulher ficava de 4 dava origem a crianças aleijadas. O sexo era apenas para a geração de filhos, não para o prazer. Chica cresceu bem formada de corpo, rija, graciosa, alta, peitos empinados,
bunda grande, as formas arredondadas e atraentes, cobertas por uma pele morena. Tinha uma testa ampla, olhos cintilantes, maçãs bem formadas, nariz delicados, lábios desenhados e não muito grosso, cheios de sensualidade. Quando sorria, seus dentes lembravam pérolas. Usa os cabelos raspados e agora possui boas roupas, assim como uma delicada joia que Dona Ana Joaquina lhe deu. Existem vários relatos, mas aqui citaremos apenas 2 que contestam as características de Francisca da Silva. O primeiro diz que Chica era uma mulata de baixa estatura, tinha feições grosseiras, corpulenta, não tinha graça, não possuía beleza, não possuía espírito, não tivera educação, enfim, não tinha atrativo algum que pudesse justificar uma paixão. O segundo dizia que Chica da Silva não tinha nada na vida, no corpo e no espírito que pudesse prender um homem. Era uma mulata escura, de beiços grossos, nariz chato, alta, gorda e feições ásperas. Não trazia nenhuma das graças femininas, que às vezes são mais embriagadoras que a beleza. Tudo nela era grosseiro e chato como o nariz. A ideia de Chica corpulenta provavelmente já é na idade adulta, após ter 14 filhos e viver durante décadas de fartura e sedentarismo. Bonita ou não para os padrões da época, ela percebe o fascínio que desperta nos homens e aperfeiçoa seu andar, capricha nos gestos com as mãos, deixa cair o pano sobre os ombros, deixando à mostra um seio, move a cabeça com altivez e arranca suspiros a cada movimento. Tem amigas entre as escravas do arraial. A mais próxima é Rita, que apesar de muito jovem já está grávida. As escravas saem em bando, como pássaros fugidos da gaiola, falando mal dos senhores, dos rapazes, comentando seus sonhos, dando risadas. A vida de Chica é de trabalho, mas não tanto como na casa de Domingos, pois seu novo senhor possui outras escravas, já acostumadas ao serviço ou com mais idade. Mesmo assim, vive na maioria do tempo na cozinha com as outras escravas. Por isso, Chica tem modos do povo. Quando fica agoniada, chora golpeando o peito, batendo palmas e fazendo barulho. Faz esses gestos por um instinto que não consegue controlar nem compreender. Mora na senzala que fica nos baixos da casa, um lugar úmido e escuro, porém mais amplo e melhor do que a senzala da casa de Domingos no Milho Verde. Certo dia, Chica amanheceu doente. Dona Ana Joaquina da Rosa manda que chame um médico. Vem o doutor Manuel Pires Sardinha mal-humorado tratar a negrinha. O médico era um homem de posses e velho de uns 60 anos. Nunca se casou, mas vivia amaziado com uma escrava, também chamada Francisca, com quem teve um filho. Assim que entra e avista a paciente, Pires Sardinha sente-se arrebatado por sentimentos confusos, perturbado com a figura da jovem. Prescreve um xarope que ele mesmo vai fazer e manda que Chica se alimente com caldo de galinha. Ao voltar para casa, carrega a imagem da moça, como se marcada a fogo em sua lembrança. O médico cuida de Chica com zelo. Fica um longo tempo sentado ao lado da cama, conversando, enquanto a seduz segurando sua mão. Chica resiste, porém esse senhor, de boa presença refinada, vence sua resistência, com carinhos, promessas e presentes. Assim que Chica se cura, o médico pede que o dono a venda. Pagará o preço que pedir. Está apaixonado e logo consegue comprá-la. Leva-a para casa e toma seus serviços. Concubina de um homem rico, Chica vê sua vida prosperar. Ainda serve a mesa, cozinha, lava, faz limpeza da casa, mas tem algum poder, até mesmo de passar o serviço para outras escravas. Chica sai de casa quando bem entende, ensaiando ares de dama, e ainda mais bem vestida, pois com carinhos e astúcia arranca presentes do seu senhor. Quando chegam visitas à casa do médico, ela não mais permanece na cozinha ou serve à mesa, mas dá instruções a outras escravas, usando o que aprendeu na casa da família dos Oliveiras, mas não deixa de receber castigos, quando, por exemplo, demora-se na rua até tarde da noite, em visitas a amigas ou em passeios. Passado algum tempo, Chica espera um filho. Anda pelas ruas com a barriga crescida, sorrindo, e o povo do arraial se escandaliza a cada cena. A escrava não se importa com as fofocas, está feliz com a maternidade, tem instinto das negras das minas, sendo amorosa com seu filho. O médico jura que vai dar liberdade à criança, mas não a Chica, pois teme perdê-la. Diz que fará do filho de Chica seu herdeiro, junto com os outros 2 meninos.
Aclamado rei em 1750, Dom José I, casado com Dona Mariana Vitória, irá modificar profundamente o governo português e também a realidade no distrito diamantino e, por consequência, a vida de Francisca da Silva. No ano de 1750, chegou ao Tijuco o reverendo Miguel de Carvalho Almeida Matos. Vinha por ordem do bispo realizar uma visita eclesiástica. O reverendo mandou pregar na porta das igrejas uma ordem para que todos que tivessem notícias de qualquer mau procedimento, abuso, escândalo ou crime denunciasse. Entre uma denúncia e outra, Chica e Manuel foram denunciados, mas a denúncia foi ignorada, talvez por ser a única feita contra o casal. Nesse tempo, nasce o filho de Chica e ela lhe dá o nome de Simão. É um menino de pele branca como o pai, mal se vê nele o sangue africano, o que deixa a mãe feliz, pensando nas oportunidades que ele terá em sua vida. Conforme o combinado, Manuel lhe concede alforria, embora se recuse a registrá-lo como filho. O registro significaria uma confissão de concubinato, o que poderia prejudicar a vida do médico, pois era um pecado grave, inaceitável pela igreja. Chica demonstra ser uma boa mãe, dedicada e afetuosa para com o menino, criando-o com cuidados, mimos e privilégios. Desfila na rua com a criança bem cuidada, a roupinha alva, engomada e perfumada. A vida da escrava, mãe e concubina segue dentro de certa paz. Quando chega ao Tijuco uma nova visitação do reverendo Manuel Ribeiro Taborda, que novamente recebe denúncia contra o casal. Dessa vez, o médico não pode se safar. É condenado, juntamente com Francisca Parda e Francisca Crioula, pelo crime de concubinato e são intimados a assinar o termo de culpa. Como não sabem escrever, as mulheres marcam o documento com uma cruz. É ordenado que se separem e pague cada um a quantia de 800 réis. Se continuarem, deverão pagar o dobro. Enquanto isso, o Arraial do Tijuco estava em festa, pois no ano de 1753 estava prestes a chegar o novo contratador de diamantes, chamado João Fernandes. Ele era filho do contratador João Fernandes de Oliveira. Foi mandado a Lisboa ainda muito jovem para receber uma educação de qualidade e seguir uma carreira eclesiástica. Porém, no ano de 1753, recebeu uma ordem do pai para que desistisse da carreira eclesiástica e voltasse para o Brasil, para cuidar pessoalmente da extração de diamantes no Tijuco. Seu pai vivia em Lisboa e seu representante no Tijuco foi preso, por isso mandou seu filho para cuidar pessoalmente dos negócios. O Arraial do Tijuco amanheceu em festa, esperando o jovem de 26 anos chegar. De repente, ouve-se gritos, avisando que o contratador chegou. Com a capa empoeirada, depois de uma viagem de mais de um mês sobre um animal, vem sem demonstrar cansaço, seguido de escravos armados, alguns senhores e uma farta bagagem. Ao vê-lo, o coração de Chica bate mais forte. Suas mãos esfriam, de sua testa escorrem gotas de suor. Ela o vê de longe e Chica tem a impressão que ele também a vê à distância. Um jantar para comemorar a chegada de João Fernandes é dado e Manuel Pires se prepara para ir ao banquete. Chico ajuda a se vestir, ouvindo com atenção tudo que se refere ao recém-chegado, fazendo uma pergunta aqui, outra ali, cuidando para não despertar suspeitas quanto ao seu interesse. Viu que o jovem chegou sozinho e pensa se seria solteiro ou se deixou esposa e filhos em Portugal. De toda forma, ele estava sozinho. Ela queria se aproximar dele e se sente uma tola, sonhando com algo que jamais poderá alcançar. No dia seguinte, à beira do rio, o assunto das escravas é o rapaz recém-chegado. Dizem que não é casado e que as brancas do arraial estão assanhadas para conquistá-lo, ensaiando posturas, trejeitos, tomando seus banhos de suco de limão, fazendo esfregação no corpo e areando os dentes com fumo de rolo. Porém, nenhuma mulher branca lhe atraiu como as pardas que ele avistou. Todas escravas, descalças, com colares, pulseiras, usando panos que mal cobriam seus seios empinados e as curvas de seus quadris. Essas mulheres são as que mais arrastam seu olhar e excitam seus desejos. Francisca Parda anda diferente, suspirando, calada, recolhida em pensamentos. Todos notam, mas não revela seu segredo para ninguém. De longe, Chica vigia os passos de João Fernandes, pensando em como se aproximar dele. A paixão, em vez de esfriar com os dias, parece fogo que se alastra. Chica se recusa a qualquer tipo de toque de Manuel Pires. Alega dores, enjoos, cansaço.
Só pensa em se enfeitar e sair à sacada. Quem sabe desperte a atenção de João Fernandes e o atraia. Manuel Pires chegou um dia cabisbaixo e chamou Chica para conversar. A escrava pensa que vai ser castigada por suas recusas, quando o médico diz que lhe vendeu. Manda que leve suas roupas e joias, menos o menino. Desesperada, Chica pensa que será levada do arraial e não suportará ser separada do filho e nem de João Fernandes. A escrava pergunta para quem foi vendida e ele diz que a vendeu para o novo contratador. Chica se mantém calma, embora queira explodir em gritos, e diz que só irá se levar o pequeno Simão. O médico acaba concordando. Com o coração batendo forte, ela corre para arrumar seus trecos, mete a trouxa na cabeça e vai em direção à sua nova casa. Um escravo chamado Cabeça a recebe com estranha curiosidade e gentilezas. Dá-lhe um saquinho de moedas e manda que compre uma boa veste, se banhe, se vista com decoro e se dirige aos aposentos do seu novo senhor. Chica prefere guardar todas as moedas, porém segue todas as recomendações do escravo. Depois vai para os aposentos do contratador, quando escuta o barulho dos cavalos. A porta se abre delicadamente e João Fernandes entra. Ele tira a roupa e entra no tonel, onde uma água morna e perfumada lhe espera. Tem uma pele clara e corpo musculoso, com pelos fartos e escuros. Pede que Chica esfregue suas costas. Depois, o homem ordena que ela tire a roupa e entre na água. Chica se dedica a fazer com que ele jamais esqueça aquela noite e que jamais queira outra mulher. Não há nada que revele os motivos que levaram João Fernandes a comprar Chica, nem como fez. Talvez ele precisasse comprar aias para seu serviço, mas indícios apontam para um interesse sexual, pois era hábito de um homem rico possuir uma ou mais escravas para tal finalidade. Cerca de 2 meses após a aquisição da escrava, ele lhe deu a carta de alforria. O gesto de João Fernandes sugere uma relação de amor e respeito pela escrava. Ela passou a se chamar não mais Francisca Parda, e sim Francisca da Silva. Chica torna-se concubina de João Fernandes, mas as moças do arraial não desistem de tentar conquistar o jovem. Estimuladas pela ideia de que, mesmo tendo uma concubina, João Fernandes haverá de se casar com uma mulher de boa condição, uma branca à sua altura. Mas ele não se interessa por nenhuma delas, pouco frequenta bailes e saraus, preferindo sempre ficar em casa com sua amada. Quando vai a festas religiosas ou à ópera, leva a concubina vestida no maior luxo e empinada como se fosse uma rainha. Comentam que Chica, sendo filha de Mina, o enfeitiçou com filtros imundos e sós dos amuletos. Para ficar mais próximo de Chica, João Fernandes comprou uma casa na Rua da Ópera, um sobrado de madeira e adobe, amplo e confortável. Mobília a casa e compra escravos para Chica. Uns são para o trabalho de casa, outros ela aluga para serviços de contrato ou a terceiros. Os escravos são para lhe sustentar, pois ela jamais terá direito sobre seus bens. Em sua casa bem arrumada, Chica leva uma vida de patroa. Recebe vários pedidos de favores, dinheiro emprestado ou que João Fernandes seja padrinho de seus filhos. A todos Chica atende, mas à sua casa não vai nenhuma senhora ou senhor branco. Apesar disso, os moradores do Tijuco imaginam que logo o contratador estará cansado de Chica, mas após um ano ele parece ainda mais apaixonado. Chica tinha a intenção de fazer parte da sociedade nobre que a cercava, por isso o luxo e o grande número de escravos. Seu guarda-roupa era repleto de vestidos e saias com tecidos refinados e cores fortes, sem falar das fivelas, sapatos e anáguas. Francisca da Silva foi a mulher que no Brasil mais ouro teve para gastar. Tudo o que havia de melhor no Tijuco era para ela. Na igreja, o lugar de honra era dela. Por isso causava tanto escândalo quando aparecia na igreja ao lado de João Fernandes, pois era proibido que os negros assistissem às missas junto com os brancos. O que atraiu tanto João Fernandes a ponto de se ligar eternamente a Chica da Silva sem jamais se casar com uma mulher de sua condição? Talvez a desenvoltura, as prendas domésticas, a sensualidade e a energia produtiva fora do comum. Ela paria um filho quase a cada ano e mesmo assim dava atenção na cama e na mesa. Muitos acreditavam que Chica da Silva possuía poderes ocultos, capazes de prender o jovem contratador. Outros diziam que ela revelava ao contratador onde estavam localizados os melhores diamantes, por meio de seus feitiços. Quanto mais o contratador enriquece, mais Dona Francisca adquire escravos e administra aluguéis.
À medida que o tempo vai passando, sua posição no arraial se firma, adquirindo um comportamento mais refinado. João Fernandes procura instruir a mulher, passando-lhe regra de convivência e corrigindo o que ele considera suas falhas. Aconselha Chica a não entrar em conflitos de vizinhos e de casais, a ser afável com todos, não expressando publicamente suas rebeldias e revoltas. Deve evitar pessoas de má índole e se cercar de pessoas virtuosas, formando uma reputação de pessoa recatada, honrada e íntegra, para ser respeitada. João Fernandes manda vir do Rio de Janeiro 2 mestres para ensinar Chica a ler e escrever. Eles leem para sua atenta, mas inquieta aluna livros de etiqueta. Ensinam Dona Chica a não dar cotoveladas, nem catar piolhos, não cuspir, não puxar os cabelos em desespero, não gritar com os escravos, não dar risadas ou gargalhadas, apenas sorrir de leve. Na igreja, Dona Francisca deve se manter em silêncio em vez de conversar, e não levar nada no pescoço que seja de escrava. Ela deve usar modos mais finos, mesmo estando só, na intimidade ou com algum familiar. Nada de andar com mulatas ou pardas, ciganos e garimpeiros. Chica perde a paciência, considera essa etiqueta ridícula, mas treina para agradar seu senhor. Pela manhã, as aulas são de noções das letras. Dona Francisca aprende a escrever, treina a escrita de seu nome para que possa assinar documentos. Melhora a fala e decora frases inteiras de cumprimento, de recepção aos convidados e de agradecimento. Aprende algumas palavras em francês, como bonjour, bonsoir, merci, mas decepcionados com sua pronúncia desistem de fazê-la usar, mas ao menos sabe o que significa. Não sabemos como Chica falava. Seu caso sugere uma pronúncia em desenvolvimento ao longo da vida. Certamente aprendeu expressões africanas com a família de Domingos da Costa e com outros escravos que mantinha contato. Mas a sua convivência com os brancos dentro de casa certamente tem aprimorado a sua fala. Dona Francisca ouve e esquece, mas algo sempre fica marcado e aos poucos o seu comportamento vai se refinando, mas sem jamais deixar de ser a mulher de sempre, cheia de vida e autoridade. No ano de 1754, Chica engravida de João Fernandes. Com o filho do contratador, sua posição está mais firme e elevada. Sabendo a população que o contratador costumava atender os pedidos de Chica, era ela que as pessoas procuravam. Aos poucos, ela foi criando um poder paralelo, enquanto criava ligações entre a população negra e pobre. Ela era convidada para amadrinhar crianças ou casais de sua mesma condição, mas os demais convites eram sempre para ser madrinha de escravos ou forros. Esses fatos mostram que os laços de Chica eram com gente de cor e não brancos. Os escravos a têm como uma verdadeira rainha. Eles sonham que será Chica quem vai libertá-los. Porém, ter escravos era uma forma de ostentação. Quanto mais escravos, mais rico o senhor e mais sólido seu patrimônio. Parece-nos perverso que uma forra submetesse seres humanos ao mesmo cativeiro que a fizera sofrer. Dizia um ditado: o bom escravo é o pior senhor. Chica era uma senhora implacável que castigava cruelmente seus cativos, mutilando muitas vezes escravas por ciúme. Por outro lado, foi benfeitora de negros. Chica foi moderada na concessão de alforrias. Existem apenas uma comprovação documentada de uma liberdade. Com o passar do tempo, Dona Francisca foi se tornando a mais poderosa do Tijuco. Vence com um sorriso e ordena com um olhar. É ela quem manda, mesmo quando parece obedecer. Porém, em seu íntimo, persiste a mancha das circunstâncias de sua origem. Suas crianças terão de passar por desafios e é preciso que os pais trabalhem para apagar as máculas de nascimento que sua mãe lhes transmitiu. Quando João Fernandes não vai dormir na sua casa na Rua Ópera, Chica deita-se magoada. Pensa então em pedir a João Fernandes que construa uma casa para ambos. Como sempre, ele concorda. Comprou um largo terreno na Palha, a pouca distância do arraial. Constrói um magnífico edifício em forma de castelo, com uma capela ordenada, um salão para teatro particular e uma excelente adega. Ao total, Chica teve 14 filhos. O primeiro deles é Simão Pires Sardinha, nascido em março de 1751, filho do médico Manuel Pires Sardinha. Com João Fernandes, teve ao total 13 filhos, quase um filho a cada ano, sendo 9 meninas e 4 meninos. Todos os filhos e filhas receberam o sobrenome do pai, Fernandes de Oliveira. A vida do pai das crianças ao lado de Chica é prazerosa e alegre.
Sua única preocupação é com seu pai, que está em Lisboa no luxo e gastando grande quantidade de dinheiro ao lado de sua segunda esposa Isabel. Ele precisava ir a Lisboa e conseguiu a nomeação de Caetano José de Souza para administrar o contrato em sua ausência. O que Chica não sabia era que essa viagem já estava sendo planejada há 2 anos. Em Vila Rica, João Fernandes recebe uma carta dizendo que seu pai sofreu uma convulsão vindo a falecer. A notícia o deixa extremamente triste. Também soube que seu pai fez uma alteração no testamento, concedendo a Isabel metade de seus bens. O que o deixou revoltado foi o fato de não ter sido seu pai que assinou o testamento, e sim um primo de Isabel, pois ela não sabia escrever. João Fernandes comunica a Chica que precisa partir para Lisboa. Ela fica confusa quanto a ir ou ficar. Sentirá por demais a ausência do marido se ficar. Se for, morrerá de saudade dos filhos e também não pode abandonar a casa, os escravos, os negócios. O contratador nomeia um tutor para seus filhos, o seu amigo Sargento Morlandim, que cobrirá as despesas durante sua ausência. Deixa em Vila Rica seu testamento, favorecendo todos os filhos. A previsão é que ele demore um longo tempo no reino, tentando anular o testamento do pai e renovando o contrato com a coroa. Ele se despede de Francisca e segue em 1771 para Lisboa. Esse é o momento mais crucial da vida de Chica. Ela existirá sem ele? Existem algumas lendas que após sua ida, Chica teria ficado na miséria, sendo desrespeitada, xingada e expulsa do Tijuco. Mas há indícios históricos que ela continuou reinando e foi incluída entre a elite do arraial sobre o qual reinava. Durante 4 anos, de 1771 a 1775, o contratador tentou anular o testamento de seu pai em favor de sua madrasta, conseguindo após uma declaração de incapacidade mental. Mas em 1775, João Fernandes adoeceu e sabia que a morte se aproximava. Após 8 anos de separação de Chica da Silva, João Fernandes de Oliveira morreu no dia 21 de dezembro de 1779 em Lisboa. Foi sepultado na igreja do convento de Nossa Senhora de Jesus, junto ao túmulo de seu pai. Tinha 52 anos, dos quais 17 foram passados ao lado de Chica da Silva. No Tijuco, ela ainda sobreviveria por 17 anos. Quando Chica recebe a notícia, por um lado fica aliviada, pois a espera está terminada. Por outro, sofre a perda de seu grande amor. Não há notícias de cartas enviadas ou recebidas, embora cartas de amor fossem um costume daquele tempo. Após a morte de João Fernandes, um dos conflitos que Chica teve de enfrentar foi o desentendimento dos filhos na disputa da herança do pai. Tudo isso causava aflições para aquela mãe solitária. Sua situação financeira era estável. Além da casa onde morava, possuía outra casa, móveis, entre outros bens, e tinha um bom número de escravos, sua principal fonte de renda. Chica da Silva morreu em casa, em 16 de fevereiro de 1796, tendo provavelmente 62 anos. Ao som dos sinos, seu corpo seguiu em procissão até a igreja da Irmandade de São Francisco de Assis, para ser enterrado numa tumba ao lado dos mortos mais ilustres do arraial. Porém, ao realizarem uma reforma na igreja em 1917, os cadáveres foram exumados e levados para fora do templo. Chica da Silva é uma das mulheres negras que ocupou um lugar mais inacessível que suas irmãs, um lugar ao mesmo tempo ausente, proibido, inexistente e vencedor. Lenda ou não, ela atravessou os séculos com sua ousadia, poder e carisma. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou da história da Chica da Silva? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!